Todas as perfeições crescem e sobem com os graus e segundo os graus. Foi mostrado acima, números 184 a 188, que há graus de dois gêneros, graus de largura e graus de altura, e que os graus de largura são como os da luz que declina para a sombra, ou como os da sabedoria que declina para a ignorância, enquanto que os graus de altura são como o fim, a causa e o efeito, ou como o anterior, o posterior e o último. Destes graus se diz que sobem ou descem, pois pertencem à altura. Mas daqueles se diz que crescem ou decrescem, porque pertencem à largura. Uns diferem de tal modo dos outros que nada têm de comum. Assim, devem ser distintamente percebidos e de modo algum confundidos. Se todas as perfeições crescem e sobem com os graus e segundo os graus, é porque todos os atributos seguem seus sujeitos, e porque a perfeição e a imperfeição são atributos comuns, pois se dizem da vida, das forças e das formas. A perfeição da vida é a perfeição do amor e da sabedoria, e como a vontade e o entendimento são seus receptáculos, a perfeição da vida é também a perfeição da vontade e do entendimento, e por conseguinte, a das afeições e dos pensamentos. E como o calor espiritual é o continente do amor, e a luz espiritual é o continente da sabedoria, a sua perfeição também pode ser referida à perfeição da vida. A perfeição das forças é a perfeição de todas as coisas que são postas em ação e em movimento pela vida, nas quais, entretanto, não há a vida. As atmosferas, quanto às suas ações, actualitates, são tais forças. As substâncias orgânicas interiores e exteriores no homem e também nos animais de todo o gênero são também tais forças. Todas as coisas no mundo natural que obtêm imediatamente e mediatamente atividades pelo sol deste mundo são ainda tais forças. A perfeição das formas e a perfeição das forças fazem um, pois tais são as forças, tais são as formas, com a única diferença que as formas são substâncias, enquanto que as forças são as suas atividades. É por isso que há para umas e outras semelhantes graus de perfeição. As formas que não são ao mesmo tempo forças são perfeitas também segundo os graus. Não se falará aqui das perfeições da vida, das forças e das formas que crescem ou decrescem segundo os graus de largura ou contínuos, porque esses graus são conhecidos no mundo. Mas falar-se-á das perfeições da vida, das forças e das formas que sobem ou descem segundo os graus de altura ou discretos, porque estes graus não são conhecidos no mundo. Ora, de que maneira sobem e descem as perfeições segundo estes graus, isso pode ser conhecido um pouco pelas coisas visíveis no mundo natural, mas claramente pelas coisas visíveis no mundo espiritual. Pelas coisas visíveis no mundo natural, descobre-se unicamente que, quanto mais as consideramos interiormente, tanto mais maravilhas encontramos nelas, como, por exemplo, nos olhos, nos ouvidos, na língua, nos músculos, no coração, no pulmão, no fígado, no pâncreas, nos rins e em todas as outras vísceras. Além disso, nas sementes, nas flores e nos frutos,
e também nos metais, nos minerais e nas pedras, que em todos estes objetos se encontram tanto mais maravilhas, quanto mais os consideramos interiormente, isso é notório. Mas por esta inspeção, pouco vem ao conhecimento que sejam interiormente mais perfeitos, segundo os graus de altura ou discretos. A ignorância desses graus mantém isso oculto. Mas como estes mesmos graus no mundo espiritual se apresentam manifestamente, pois todo esse mundo, desde o supremo até ao ínfimo, é distintamente dividido nesses graus, resulta daí que lá se pode aurir seu conhecimento. Em seguida, por estes graus, pode-se concluir sobre as perfeições das forças e das formas, que estão em graus semelhantes no mundo natural. No mundo espiritual, há 3 céus dispostos em ordem segundo os graus de altura. No céu supremo, os anjos estão em toda a perfeição em comparação com os anjos que estão no céu médio. E no céu médio, os anjos estão em toda a perfeição em comparação com os anjos do céu ínfimo. Os graus de perfeições são tais que os anjos do céu ínfimo não podem subir até ao primeiro limiar das perfeições dos anjos do céu médio, nem estes até ao primeiro limiar das perfeições dos anjos do céu supremo. Isto parece um paradoxo, mas entretanto é a verdade. A razão disso é que foram consociados segundo os graus discretos, e não segundo os graus contínuos. Foi-me dado conhecer por experiência que entre os anjos dos céus superiores e os anjos dos céus inferiores há uma tal diferença de afeições e de pensamentos, e por consequência de linguagem, que nada tem de comum, e que as comunicações se fazem unicamente por correspondências que existem pelo influxo imediato do Senhor em todos os céus, e pelo influxo mediato pelo céu supremo no céu ínfimo. Como essas diferenças são assim, não podem ser expressas por uma linguagem natural, nem por consequência ser descritas, pois os pensamentos dos anjos não caem nas ideias naturais, pois que estes pensamentos são espirituais. Podem ser expressos unicamente e descritos por eles mesmos em sua língua, suas palavras e sua escrita, e não pelas línguas, as palavras e as escritas dos homens. Daí vem que se diga que nos céus se ouve e se vê coisas inefáveis. Estas diferenças podem ser apreendidas um pouco por isto, que os pensamentos dos anjos do céu supremo ou terceiro céu são pensamentos dos fins. Os pensamentos dos anjos do céu médio ou segundo céu, os pensamentos das causas, e os pensamentos dos anjos do céu ínfimo ou primeiro céu, os pensamentos dos efeitos. É preciso que se saiba que uma coisa é o pensar pelos fins, e outra coisa pensar pelas causas, e outra coisa pensar pelos efeitos, e outra coisa pensar sobre os efeitos. Os anjos dos céus inferiores pensam sobre as causas e sobre os fins, mas os anjos dos céus superiores pensam pelas causas e pelos fins. E pensar pelas causas e pelos fins pertence à sabedoria superior, enquanto que pensar sobre as causas e sobre os fins pertence à sabedoria inferior. Pensar pelos fins é a sabedoria, pensar pelas causas é a inteligência, e pensar pelos efeitos é a ciência. Por estas explicações é evidente que toda a perfeição sobe e desce com os graus e segundo os graus.
como os interiores do homem, que pertencem à sua vontade e ao seu entendimento, são semelhantes aos céus quanto aos graus, pois o homem quanto aos interiores que pertencem à sua mente é o céu na menor forma, é por isso que suas perfeições também são semelhantes. Mas estas perfeições não se manifestam a homem algum enquanto vive no mundo, pois então ele está no grau ínfimo, e pelo grau ínfimo os graus superiores não podem ser conhecidos. Mas depois da morte são conhecidos, pois então o homem entra no grau que corresponde a seu amor e à sua sabedoria, pois que então se torna anjo, e pensa e diz coisas que eram inefáveis para seu homem natural. Com efeito, há então elevação de todas as coisas de sua mente, não em razão simples, mas em razão tríplice. Em razão tríplice estão os graus de altura, e em razão simples os graus de largura. Mas aos graus de altura não sobem e não são elevados, senão aqueles que, no mundo, estiveram nos veros e os aplicaram à sua vida. Parece que os anteriores são menos perfeitos que os posteriores, ou que os simples são menos perfeitos que os compostos. Mas não obstante, os anteriores, de onde provêm os posteriores, ou os simples, de onde provêm os compostos, são mais perfeitos. E isso porque os anteriores, ou os simples, são mais nus e menos velados por substâncias e por matérias privadas de vida. E são como mais divinos, estão também mais perto do sol espiritual, onde está o Senhor, pois a perfeição mesma está no Senhor, e por consequência no sol, que é o primeiro procedente do divino amor e da divina sabedoria do Senhor. E daí, nas coisas que se seguem de mais perto, e assim em ordem até aos ínfimos, que são mais imperfeitos segundo suas distâncias. Se nos anteriores e nos simples não houvesse esta eminente perfeição, nem o homem, nem animal algum teria podido existir por uma semente, nem em seguida subsistir. E as sementes das árvores e dos arbustos não teriam podido vegetar nem proliferar, pois todo anterior é tanto mais isento de dano quanto mais interior é, e todo simples é tanto mais isento disso quanto mais simples é, porque são mais perfeitos.